Olá pessoal, eu me chamo Maurício dos Santos Pereira, sou aluno do curso de pós-graduação Lato Sensu no ensino de Ciências e Matemática do Instituto Federal do Maranhão, Campus Codó. Nesse momento, para a disciplina de avaliação da aprendizagem escolar, eu vou apresentar este trabalho a partir do seguinte questionamento: quem fracassa com o fracasso escolar? Eu poderia ser simplista aqui e dizer o seguinte: quem fracassa com o fracasso escolar seria toda a sociedade. Se eu afirmasse isso, eu estaria levando em consideração que os grupos sociais que formam essas sociedades, todos eles estariam imbuídos em um único propósito, ou seja, que em algum momento eles não teriam propósitos que se antagonizariam e que o sucesso de um, o êxito de um, não representasse o fracasso de outro. O êxito aqui falado no contexto do processo de ensino-aprendizagem, refere-se às ações ou à falta de ações que tornem o ambiente de sala de aula um local propício para o desenvolvimento de indivíduos aqui que eu falo, professores e alunos, que sejam críticos, conscientes e sabedores de seu papel, não apenas dentro do ambiente de sala de aula, mas sim em toda a sua trajetória como ser que vive em um corpo orgânico. Que, como sabemos, a sociedade é um corpo orgânico, onde todos dependem um do outro, direto ou indiretamente. Bem, dentro da perspectiva de quem são os agentes mais afetados do fracasso escolar, estão sem dúvida os professores e os alunos. Os alunos, nesse contexto do fracasso escolar, eles são colocados sob uma ótica em que a obtenção do conhecimento é conquistada sem um mínimo de criticidade sobre o que é posto, de como é posto determinado conteúdo de estudo e o que este conteúdo representa no contexto mais amplo de sua vida. Já os professores, sob a condição de serem ao mesmo tempo agentes afetados e reprodutores do fracasso escolar, precisam se desvencilhar de uma prática pedagógica que não considera o contexto social, político e econômico do seu público discente. Dessa forma, aqui surge então para o professor uma necessidade inequívoca de reformulação na forma de apresentação de seus conteúdos, bem como na avaliação com que esse professor realiza com seus alunos. Bem, ao abrir-se a novas possibilidades avaliativas que tornam os alunos e os diferentes contextos os principais do processo de ensino-aprendizagem, os professores passam a não reproduzir práticas que ensejam no seu fracasso de seus alunos e, por consequência, em toda a escola. O professor, quando ele aplica isso, ele deixa de ser aquela figura detentora do conhecimento e passa assim a mediar a busca e a construção do conhecimento por parte dos alunos. Então, os professores seriam os agentes decisivos na perspectiva do sucesso ou do fracasso escolar. Se pensarmos dessa forma, estaremos incorrendo no seguinte erro: poderíamos, a partir disso, atribuir uma responsabilidade bem maior do que deveria ser ao professor. E a partir dessa responsabilidade, caso o professor não fosse capaz, por algum motivo, de desempenhar todas as atribuições que advêm da responsabilidade, em algum momento seria muito fácil escolher alguém, ou seja, culpabilizar alguém por fracasso de uma escola. Ou seja, estaríamos incorrendo no erro de dizer que os professores seriam os agentes do fracasso escolar, ou seja, eles seriam ao mesmo tempo aqueles que fracassam e aqueles que sofrem com o fracasso escolar. Então, não podemos pensar dessa forma, que é a minha maior crítica a respeito dos artigos que eu pude ler particularmente, porque os artigos não citam quais seriam os papéis ou o papel do poder central, do poder governamental central. Bem, por exemplo, de acordo com o INEP, no ano de 2019, apenas 44% das escolas de ensino médio possuem laboratório de ciência. O laboratório de ciência é um local extremamente importante no quesito de propor atividades inovadoras dentro do processo de ensino-aprendizagem. Lá o professor ele consegue dar uma maior clareza dos aspectos teóricos a partir da realização de experimentos práticos
que são realizados geralmente, né, em laboratórios que possuem equipamentos necessários à realização dos procedimentos. E o dado aponta que apenas 44% das escolas de ensino médio elas possuem laboratório de ciência. Esse dado por si só ele já é preocupante, mas se imaginarmos que desses 44%, muitas escolas simplesmente não utilizam os laboratórios, então, por N fatores, como por exemplo a própria formação do professor, poderíamos dizer aqui que esse dado é bem mais preocupante ainda. Bem, então, o que queremos dizer aqui é que os professores são importantes sim, mas nem de longe são os únicos. Ao tratarmos os docentes como os grandes salvadores de um sistema escolar fracassado, implicitamente estaremos atribuindo uma carga de trabalho e de responsabilidade bem maior do que realmente deveria ser. E assim, em algum momento seria muito fácil escolher uma espécie de bode expiatório para tudo que existe de ruim no amplo contexto que é um ambiente escolar. Precisamos ir a fundo do problema, sabermos que existe uma cultura do fracasso escolar e que essa cultura ela está calcada em 3 fatores, que é na reprovação, na distorção da idade séria do aluno e consequentemente depois no abandono do aluno na escola. Esses 3 fatores eles se retroalimentam, formando um ciclo vicioso que culmina em quê? No fracasso escolar. E que o fracasso escolar seja aqui não apenas no fracasso do aluno, seja no fracasso da escola, seja no fracasso das famílias dos alunos, seja no fracasso de todo um sistema que, como nós sabemos, é extremamente complexo, tal como a sociedade.